Assombrados. Boa noite, amigos assombrados do estado. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Mas esse relato de hoje, eu já vou deixando vocês a par, vai ser dividido em duas partes. A primeira parte a gente começa hoje. E no próximo vídeo, a segunda parte. Hoje, o canal não vai mandar salve para vocês. Só na última parte. Tá ok? Mas antes de eu começar a contar o relato que vocês vão ficar pensando ou viajar ou viajando no tempo e também pensando como pode existir pessoas de tamanha crueldade como essa pessoa que eu vou relatar para vocês. Mas antes de eu contar, eu quero que vocês deixem o like de vocês, mas deixa o like mesmo. Compartilhe os vídeos nas redes sociais para que as pessoas não fiquem sem assistir relatos como esse que eu vou contar para vocês. Talvez esse relato seja o melhor relato já visto por vocês na história do YouTube. O relato de hoje foi enviado para mim por Eduardo. Eduardo é natural da Bahia. Segundo o Eduardo, ele é filho de escravo. Todos os seus descendentes foram escravizados. Mais uma vez, o canal vem na história do Brasil contar coisas que eu não gostaria de estar contando aqui, mas o canal tem a obrigação de contar o que é enviado por ele. Todos da família de Eduardo eram escravos. Mas segundo ele, a situação ficou bem mais complicada no século 17, entre 1760 e pouco para 70 e pouco, até o século 18, foi a época que mais seus ancestrais, não só eles, como todos os escravos daquele castelo sofreram. Nós estamos falando do castelo Garcia Dávila. Um castelo macabro, onde muitos relatos macabros vieram daquele castelo. Mas especialmente, segundo os ancestrais de Eduardo, nessa época, onde o último dos Garcias dominava aquela área, aquele castelo, foi a pior época dos escravos. Não só para eles, que eram escravos, como também os chamados capitões do mato que ele tinha. A perversidade desse homem era tão grande. Garcia Dávila Pereira Aragão. Esse era o rei da perversidade. O homem era tão perverso, segundo relatos, que nas semanas de Páscoa, ele saía gritando pelos corredores
dizendo: a quem hoje eu vou torturar? Houve muitos relatos que entre ele e os cães que ele tinha, tanto ele quanto os cães, bebia o sangue dos escravos depois que eram açoitados, por diversas vezes, calpados. Era assim. Mas segundo os ancestrais de Eduardo, a perversidade era tanta que pessoas idosas, eu não gosto nem de falar isso aqui, mas vocês têm que ficar a par de mais ou menos a coisa mais branda que esse homem fazia. Pegar uma pessoa de 80 e poucos anos, pendurar de cabeça para baixo, pelada, e colocar pimenta malagueta no ânus da pessoa. Pingar vela quente. Ver uma escrava novinha, eu não quero falar a idade por causa do YouTube, assoprando um fogo de lenha e ele pisar na cabeça dela para que ela queimasse sua cara toda dentro da brasa. Era assim que esse homem tratava seus escravos. Perverso. Mau. Segundo os ancestrais de Eduardo, muitos dos escravos, após sofrer tortura, fugia e era caçado que nem animais. E quando era encontrado, esse não era escravo mais. A senzala, os únicos lugares que entrava vento era pelos buracos na pedra, que não dava talvez 20 centímetros quadrados. Era assim. O calor insuportável, pois a senzala era feita de pedra. E no verão, aí que o escravo sofria. Mas foi nessa época, turbulenta para todos os escravos, e também muito criticado por outros fazendeiros, pois essa família Garcia era dona de muitas terras e propriedade de boi, mas houve pessoas na época que faziam crítica sobre isso, principalmente fazendeiros vizinhos. Foi aí que muitos desses escravos que fugiam começaram a se mutuar em lugares escondidos onde os capitões do mato muitas vezes não chegavam, devido a alguns animais silvestres. Os escravos dormiam, vigiados pelos outros escravos por causa dos animais silvestres. Mas os capitões do mato também não conseguiam chegar lá, apesar de já usar armas de fogo, como bacamarte, essas coisas. Mas o que de fato salvou muitos dos escravos das garras desse perverso dono dessa propriedade, desse castelo, vocês vão saber o que de fato aconteceu na próxima parte desse relato. Vocês vão ver o que foi que aconteceu com vários dos seus capitões do mato e os perversos que perseguiam os escravos. Uma fera que também não agia só por defender seu território, como pensava no modo em que ia atacar os capitões do mato. Esse relato continua. Não percam. Boa noite, amigos assombrados e assustados.